Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para mais um podcast Propósito Sem Fronteira, né? Muito feliz aí com a como vocês receberam, né? O último podcast que nós lançamos. Nossa, foi um sucesso. Muitas mensagens de carinho. Nossa, a gente ficou muito feliz mesmo. As pessoas falando o quanto que foi valioso, né? A nossa conversa, como que chegou, como que tocou o coração, né? Então nós tivemos assim, nossa, muitos feedbacks legais, assim, o que deixou, como diz a Vanessa Souza, o nosso coração quentinho, né? E hoje eu tô aqui, né, para entrevistar ela, né, que foi a inspiradora desse podcast aqui. Como eu falei, né, no podcast passado, eu daqui dos Estados Unidos, eu assistia a Vanessa lá no Brasil. Ela começou com um programa sobre vidas com propósito. Olha que até o nome é meio parecido, porque tipo assim, a finalidade disso aqui é o mesmo que ela fazia lá. E aí eu, né, via daqui, eu assistia e aquilo me tocava. Eu falava assim, nossa, como é legal, né, saber como as pessoas, qual foi, né, a o propósito daquela pessoa, quais foram as dificuldades que ela enfrentou, qual foi a superação que ela passou para conseguir chegar onde ela chegou. Porque às vezes nós vemos as pessoas e a gente vê elas vencer, a gente fica assim pensando, né? Nossa, foi tão fácil, como que a pessoa tá. É fácil. E a gente não sabe o que aquela pessoa precisou passar para alcançar o propósito dela, né? Quais foram, né, as dificuldades dela, como que ela superou, como que ela passou. E isso incentiva nós, né? Então eu assistia as histórias, achava legal, assim, falando, nossa, tomara que a Vanessa me chame, porque se a Vanessa não me chamar, eu vou me oferecer. E eu não sei porque a Vanessa, até inclusive vou pedir pra ela falar hoje aqui pra gente um pouquinho, ela parou. Nossa, eu ficava pensando assim, nossa, eu gostava tanto, né? E às vezes a Vanessa nem sabe o quanto que aquelas entrevistas, né, aquilo lá tocou as pessoas assim como tocou eu. Talvez tem pessoas que não chegou a falar pra ela, né, ó, Vanessa, você me inspirou, você fez a diferença, né? Eu gostava, mas pode ter certeza que muita gente que assistiu, né, fez a diferença na vida dela ali, aqueles momentos. Eu achei legal, falei, poxa, né? Eu achei assim, eu vou levar isso também para as pessoas, né? Vou criar algo para mim, para que mexa com as pessoas. Então eu entrei em contato com a Vanessa no Brasil, falei, Vanessa, venha passear aqui na minha casa e tal, né? E a Vanessa veio quando ela chegou aqui. Eu falei para ela, eu tenho uma missão para você. E hoje eu tô assim aqui muito feliz de estar do lado dela aqui, né? E eu gostaria que ela hoje ouvisse a história dela. Na semana passada, vocês ouviram a minha história, né? Como vocês vão ouvir muitas histórias aqui, muitas histórias comoventes de pessoas que chegaram aqui, lutaram e superaram, muitas histórias de superação. Então vocês ouviram a minha, né, semana passada, e hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho a Vanessa. Quem é a Vanessa, né? Essa pessoa que inspirou esse podcast, que vai ser um sucesso, tenho certeza, né? Então, quem que é a Vanessa Souza? A pessoa que inspirou esse podcast. E hoje eu tenho o prazer de apresentar ela aqui para a gente conhecer um pouquinho dela. Antes da gente conhecer as novas histórias comoventes, vamos conhecer um pouquinho da nossa inspiradora. Ai, que delícia estar aqui. Quero agradecer, né, Rosângela, pelo convite. E eu confesso, estar aqui é muito emocionante para mim, como a Rosângela já falou, né? Lançamos o podcast semana passada, foi incrível, maravilhoso, muitas mensagens de gratidão, carinho, que delícia ouvir vocês, né? E como ela falou, meu coração poderia estar quentinho de felicidade, de gratidão. E eu fiquei muito emocionada quando a Rô falou, né, sobre isso, sobre o programa, né, Vida com Propósito. Ele foi desenvolvido, né, em Ortigueira, inclusive com a parceria com o Charles. E foi escolhido esse nome com muito carinho, muito propósito, porque eu acredito nisso, sabe, Rô? Que a vida, ela é feita de propósito. Vocês vão entender aqui
nesse momento, né, de conhecer um pouquinho mais de Vanessa Souza. E o que eu mais fiquei, assim, emocionada foi quando a Rô me contou, né, que ela assistia o programa e ela se sentia tocada, né, ao ver o programa, e se Vanessa não me chamar, eu vou pedir, né? Eu acredito que é isso, esse propósito aqui agora com esse podcast também vai ser assim, né, Rô? É para você que está aí do outro lado, se a gente não chegar até você, já vai ficar aqui esse convite, tá? Que você pode ter toda a liberdade, né, Rô, para poder mandar mensagem. Eu quero participar. Porque o propósito ele é tão grande, gente, quando Deus coloca uma missão na sua vida, que isso vai tão longe, né, Rô? Sim, Vanessa. Que a gente nem sabe Nossa. o quanto, né? E eu tenho certeza que nesse convite que você fez aí, muita gente vai se tocar, fala assim, poxa, gente, eu tenho uma história legal, eu quero contar a minha história, assim como a Rosângela queria contar a história dela, né? Isso. Porque às vezes as pessoas, como eu falei, às vezes as pessoas veem a gente, né? Porque às vezes a gente, quando nós somos muito determinados, a gente não deixa transparecer algumas coisas que a gente passa na vida, né, Vanessa? Sim. E era isso que eu gostava do teu programa. Era essa, tipo assim, de saber, poxa, nossa, hoje ela tá bem, mas ela passou essa dificuldade, sim, né? Então, legal esse convite. Então, quem aí tiver aí uma história legal, a gente venha contar, vale a pena, tá? Isso mesmo. E aí, então, naquele momento, eu sempre acreditei, né? Quando o Charles me fez aquele convite, gente, era meu sonho. Eu falo que eu sou... Meu livro, ele começa ali, né? Depois vocês vão entender, com uma menina sonhadora. Então, essa menina, ela está ainda na Vanessa, sabe, Rô? Ela ainda tem, isso, agora é uma mulher, né? E, às vezes, as pessoas param com você. Mas quando Deus tem um propósito em você, você não para. Ele une, né, em outros caminhos ali. E estou aqui, né? Estar aqui com a Rosângela hoje, para mim é um presente de Deus, né? Estar aqui, porque Deus tinha esse propósito agora da gente estar aqui unidas para poder desenvolver isso. Então já fica novamente o convite. Às vezes a gente vai pensando em algumas pessoas, mas eu jamais imaginava, né, que a Rosângela estaria aqui, ela estava sendo inspirada naquele momento, porque o propósito já era esse, né? Quando eu escolhi o nome, eu falei muito com Deus, Rosângela, que Deus me falasse do nome, porque eu estava vivendo um propósito, eu tinha vivido um propósito muito grande na minha vida, e eu entendi o que era viver um propósito. E aí eu queria que as pessoas vivessem aquele propósito junto comigo. Porque quando a gente fala de propósito, não é só nas coisas boas, sabe? E a maior essência que a gente tem é como a história que a Rô conta, né, dela, é naquele... Eu falo que Deus tira a essência, né, maior quando a gente passa as dificuldades. É ali que Deus mostra o que realmente é um propósito. Porque nas coisas boas é fácil, né? Sim, Vanessa, nossa, e como é fácil, né? Sim. Agora, na dificuldade é muito difícil. Também é muito difícil a gente encontrar quem apoia a gente quando a gente tá na dificuldade, né? Sim. E Vanessa, mas falando de tudo isso, né? A gente conhece, eu conheço você, né, e tal. Mas eu confesso pra você, assim, tipo assim, que agora você estando aqui comigo, assim, é muito diferente, nossa, você é muito diferente da pessoa, né? E isso é incrível, né? E eu gostaria, assim, que você contasse também pro pessoal aí quem é a Vanessa Souza. Então, Vanessa Souza, né, ela nasceu no interior, né, da cidade de Ortigueira. Eu lembro que ali tinha aproximadamente 300 habitantes, né? Então, era aquela menina sonhadora, Rosângela, sabe? Às vezes os meus sonhos, eles eram tão grandes que as pessoas diziam assim, meu Deus, isso não é pra você. Então, desde menina ali, eu cresci lidando com isso, sabe? Falando, se é pra alguma pessoa, por que não pra mim, né? Então, desde menina, eu sonhava, eu idealizava, eu desenhava, sabe? Mas, às vezes, eu ouvia no caminho dizendo, você sonha muito, você sonha grande, né? Demais. E ali, então, estudei sempre na escola pública, né? Mas nunca desisti dos meus sonhos. E com isso eu fui crescendo, né? E depois
alguns sonhos mesmo que eu lembro, eu queria ser psicóloga, né? Nossa, como eu tinha um sonho de ser psicóloga. E naquele momento ali, depois eu né, não deu certo, não pude ser psicóloga, até uma questão financeira, né? Mas eu sempre falo assim, que às vezes a gente faz umas escolhas, tem alguns sonhos, e depois eu fiz graduação, né, para ser professora, sou professora, né, trabalhei na área da educação por 10 anos, e ali eu fui descobrindo também o propósito, porque às vezes tem, a gente quer alguns sonhos, mas Deus também escolhe algumas missão pra gente, né, eu falo que nesse tempo eu aprendi muita coisa, né, e ali eu fui aprendendo a lidar, como você falou na sua história semana passada, tem coisa que você quer, tem coisa que você não quer muito, mas eu aprendi a fazer com excelência o meu trabalho, né? Mesmo que eu falava assim, não é ser professora que era o meu sonho, mas ali acabou se tornando algo assim extraordinário na minha vida, né? Eu aprendi muito nessa profissão e tudo que eu sou hoje, eu falo assim que foi lindo o propósito que Deus escolheu na minha vida, sabe? Então, Vanessa, eu acompanhei um pouco nessa parte, né? Quando você era professora e tal, né? Você era os alunos gostavam muito de você tudo. E de repente, quando foi bem na época que eu tava vindo, porque eu tava vindo aqui para os Estados Unidos, né? A Vanessa deu uma mudada na vida dela, né? Ela começou a trabalhar com produtos de beleza. E ela mudou assim. E quando eu vi que ela mudou assim, eu vi o brilho nos olhos dela, né? Ela foi muito determinada naquilo que ela queria fazer naquele momento, porque eu lembro que você me chamou, né, pra mim, vamos lá e tal, e a Vanessa me passou um monte de mensagem, assim, que naqueles momentos ela nem sabia que eu tava com depressão, mas aquelas palavras dela também, assim, nossa, você é determinada, você é poderosa, você é isso, vamos junto comigo e tal, só que a gente já tava pra vir pra cá. E até quando eu cheguei aqui, eu até fui tentar. Você lembra que eu mandei um presentinho pra você, tudo. Eu queria que você falasse pra mim essa mudança daquela época, assim, porque foi quando eu comecei a ver que você mudou mesmo, que você pegou e falou assim, não, eu sou determinada, eu vou. Porque quando a gente é professor, né, a gente tem aquilo ali e tal, né? Fez a faculdade, aprendeu aquilo ali e tal. Quando você mudou para essa outra área, da beleza ali, de produtos, de vender cosméticos e tal, é uma coisa que aí você tem que ir pra frente mesmo, você tem que ir pro público, e que é o que transformou você hoje, que eu acho assim, que hoje foi ali que você se achou como a verdadeira Vanessa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, assim, como que foi essa transformação tua, assim, né, de mudar, né, de professora pra cosmético ali, de também, igual você fala assim, que eu ajudo outras pessoas e tal. Você começou a transformar outras pessoas ali, né? Em empreendedoras. E muita gente foi por causa de você ser empreendedora. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Então, Rosângela, esse momento da minha vida já vem também ali desde menina, né? Aos 12 anos de idade, eu falo que a área de empreender veio ali da família do meu pai, né? Então, aos 12 anos de idade, eu comecei já ali trabalhar com a Avon, né? Com a Avon e a Natura. Então, eu não tinha idade para trabalhar, mas meu pai sempre me apoiou. Ele sabia que eu gostava, né? De trabalhar com essa área da beleza. Então, eu já vendi ali o meu primeiro... eu vendi os meus primeiros cosméticos, sabe? E, gente, era incrível, porque ele fez o cadastro no nome dele... E eu já comecei nessa área da beleza, porque eu gostava de transformar as pessoas, assim, vender um creme, um perfume, eu sempre amei perfume. Então, assim, ele me apoiou, né, naquele momento ali, e sempre eu gostei de vender cosméticos. Então, eu trabalhava em outras coisas, mas sempre vendia o cosmético. E aí, há 12 anos, então, eu conheci a Mary Kay, né? Quando eu conheci a Mary Kay, o que mais me identifiquei na Mary Kay foi o propósito que a empresa tem, né? Que é Deus, família e carreira. Então, quando eu entendi esse propósito que a empresa tem, ela muito alinhou ali com o meu propósito de vida, né? Eu falava assim, legal. Uau, essa empresa ela trabalha com transformar vidas, ajudar as pessoas, o que eu posso ter, né? A minha empresa
ter as minhas consultoras, mas eu não preciso assim pegar o que é, tipo assim, né? Posso ter as minhas clientes, mas também posso ajudar outras pessoas. E aquilo começou a me encantar, entendeu? Que é essa parte de transformar vidas. Então eu posso ter minhas clientes, mas eu também posso passar fazer o seu cadastro, entendeu? Que foi quando eu convidei você também para ser uma consultora Mary Kay. E ali comecei a brilhar os meus olhos, porque eu sempre quis trabalhar com algo que fazia isso, né? Eu sempre acreditei nisso, igual você falou na semana passada. Eu tenho pra mim, mas o meu Denker só consigo 10 pessoas. Eu não consigo mais do que isso. Então por que eu vou ficar segurando pra não passar pra outra pessoa? E eu falava, uau, então eu posso cadastrar, ainda posso cadastrar, Rô? Pode, Vanessa. Eu falava, ai, que legal, ainda eu posso ensinar tudo que eu sei pra Rô? Pode. E Que aquilo legal. começou a brilhar os meus olhos. Eu falava assim, e se eu quiser? E a Rô? A Rô tá em Apucarana, mas é a que tiver em Londrina, eu posso? As meninas falavam, pode, Vanessa. Então ali eu conheci a Carol também, que ela é maravilhosa, né? Que é a minha diretora hoje. Então, assim, eu fui aprendendo o que eu podia e podia ensinar o que eu sabia para as outras pessoas. E foi aonde, assim, eu falei, uau, é isso que eu quero, né? É uma energia positiva. Só que aí a gente vai passando por alguns propósitos na vida, né? Que tem coisas que a gente não espera, né? Então, em 2016, né? Era um sonho também ser mãe, né? Então as coisas estavam acontecendo, a minha vida estava tudo bem, né? E geralmente a gente tem um medo na vida, que é quando você perde alguém, né? Em 2016 eu sonhava em ser mãe, né? Toda mulher acredito que sonha em ser mãe, Sim. né? Então ali estava indo tudo bem, tá? Fui ao médico, me preparei. Por isso que eu acredito que tudo tem o seu tempo e tudo tem um propósito. Pela medicina estava tudo ok, eu estava preparada, a saúde estava saudável, né? Uma mulher nova, né? E aí eu engravidei, sabe? Então eu quero já falar um pouquinho ali falando em propósito, né, Rô? E, e aí quando eu engravidei, naquele momento ali, em 2016, e de energia, né? Eu perdo o meu bebê, né? Então acontece ali um propósito e acontece uma perda muito brusca, né? E aí eu falei, meu Deus, né? E aí comecei a perguntar para Deus que propósito é esse. Então a Mary Kay ali me ajudou muito, né? Nessa energia positiva de trabalhar com as pessoas, né? Ali, então, e aí foi aonde eu foquei muito no meu trabalho, sabe? Que eu tinha ali muita energia positiva, eu trabalhava, eu podia ajudar outras pessoas, eu falava assim, eu posso transformar vidas, né? Que bom, Então, hein? quando eu perdi ali o meu bebê, né, eu comecei a perguntar para Deus qual que era o propósito. Naquele momento não era o de ser mãe, e aí então eu vim focar bastante no meu trabalho. Que legal, Vanessa, você contar essa história aí, né, do empreendedorismo. Por isso que eu me identifico muito com você, né, da questão de você empreender, você passar o teu conhecimento, como é parecida a história, né? Que legal. Vanessa, mas assim, logo que você teve a perda do seu bebê, que foi muito triste, assim, né, nós ficamos muito, né, comovido com você e tal, pelo fato que a gente sabia o teu sonho, né? Como que foi em seguida você perdeu o seu irmão, né? Acho que um ano depois. Rosângela, na verdade, eu acredito que nem foi um ano, né? Acho que no ano se. Não lembro assim, se E chegou a vocês dar eram um só ano. você, só dois, seus pais Só. tinham só dois irmãos, só dois Só filhos. 2 filhos. Era E eu e como meu que irmão. foi assim essa, nossa, porque eu acho assim que é uma dor assim que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho porque eu juro pra você que quando eu soube aqui, né, que o seu irmão tinha falecido, eu já imaginei você, né? Porque eu sabia o quanto você era apegada com o seu irmão. Então, assim, eu fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, como que ela vai superar isso? Ela já acabou de perder o bebê, né? E agora, como que ela vai superar isso? Eu pensava assim, que você, nossa, eu juro pra você que o fato de você sorrir hoje, de tudo que a gente vem acompanhando de você, assim, me surpreendeu muito e demonstra a força que você tem, como você é uma pessoa forte, né? E que a gente tem mesmo é que seguir, levar de exemplo. Então, eu quero que você conte um pouquinho assim pra mim, como que foi que você superou isso? Porque é muito difícil. Realmente, em 2016, então, né, como eu falei, teve essa perda, né, esse propósito do bebê. E ali já em seguida, né, já veio do meu irmão, né, o Leandro. Gente, realmente, era eu e ele, né, eu sou a irmã mais velha e ele era mais novo, ele tava com apenas ali 25 anos, né.
E a gente era muito ligado, era aquele irmão assim, sabe? Que às vezes a gente ouve muito assim, ah, irmão briga mesmo, né? Irmão tem isso, mas eu confesso pra vocês que eu e ele não. A gente era bem unidos, assim. E ele era muito sereno, sabe? Aquela pessoa serena, de buscar o sonho dele, assim. E eu lembro que quando aconteceu isso comigo, eu fiquei assim, eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre porque até então eu cheguei no hospital, eu tava com 1% de vida só. E ele era muito apegado, então eu lembro assim o medo que ele ficou assim de me perder, né? E uma coisa que me marcou ali, que me deu muita força quando ele cumpriu a missão dele, que é assim que eu vejo hoje, sabe, Rô? E eu aprendi a respeitar a morte, sabe? Por mais dolorosa que seja, por mais doído que seja, não foi fácil, né? Para mim foi um processo assim, muito difícil, muito desafiador, mas eu me conectei muito com Deus nesse momento, porque ele falou alguma coisa assim no momento ali, né, que eu passei mal ali na perda do bebê, que não foi só uma perda simples, né, que é uma gravidez que foi ectópica, né, que a gente chama, que foi ali nas trompas. E eu cheguei no hospital com 1% de vida e fiquei, né? E logo em seguida ele, um menino novo, né? Há 15 dias que ele tinha ido atrás em busca de um sonho dele, mas Deus tinha falado com ele, né? Que Deus ia realizar todos os sonhos dele, né? Que Deus era com ele estava fazendo uma transição, mudança de cidade, né? E ele estava muito feliz, né? E ele tinha uma marca de um sorriso no rosto, uma gratidão no coração, sabe? E aquilo me marcava muito, então eu acompanhei esse processo, né? Por ser a irmã mais velha também, sempre acompanhei ele, né? E aí quando eu recebi a notícia, assim, no dia, era por volta ali das 6:30 da manhã, eu lembro quando o telefone tocou, gente, eu tenho isso até hoje, sabe? Eu falo que hoje em dia uma ligação é prova de amor, né? Hoje, no mundo de WhatsApp, não é assim, a gente mais é mensagem. Mas eu lembro, assim, da ligação quando eu recebi naquele dia 15 de junho de 2017, né? Que tocou aquele telefone. Gente, é inexplicável, assim. Eu falo que ali mudou a minha vida, né? Ali mudou. Eu falo que eu sou uma nova versão hoje. Mas eu lembrava das palavras que ele falava, inclusive nesse dia que eu tava ali com 1% de vida, quando eu voltei, né? Ele dizia assim, minha irmã, como que eu ia viver sem você, né? Eu não ia suportar viver sem você e tudo. Mas com esse contraste ali que Deus, né, deixou a minha vida e eu comecei a perguntar para Deus, sabe, Rô? O que estava acontecendo, qual que era o propósito, sabe? Eu não perguntava para Deus o porquê, sabe? Eu perguntava assim para Deus qual que era o propósito, se eu tinha ficado, o que eu precisava fazer, né? E como que eu precisava de ajuda, eu precisava que Deus me desse sabedoria. Então eu pedia para Deus e até hoje eu peço sabedoria para entender, né, o propósito. E realmente é uma dor, né? Aprendi a lidar com a saudade, né? Porque tudo que eu olhava, assim, geralmente a gente deixa de fazer as coisas, né? Eu lembro que ele gostava de tomar café da tarde, né? Gostava de muito de comer, sabe? Assim, eu falava assim, agora, com quem que eu vou fazer isso, né? Com quem que vai ser os meus cafés? Eu vou me emocionar, né? Com certeza. E ali eu passei a amar, né? E ver com quem que eu ia fazer aquilo dali, sabe? E eu falava assim, você precisa me ajudar, né? Nossa, Leandro, se você tivesse aqui, o que você ia falar pra mim, né? Que tipo de irmã que você queria que eu fosse agora, nesse momento? E é como se eu visse ele falando assim pra mim, essa não é a minha irmã, né? De ficar aí deitada no sofá, só chorando, você não é a minha irmã, né? E aí é como se eu estivesse vendo ele falando comigo, sabe? Vai, Vanessa, em busca do seu sonho, porque é o que ele falava, né? Então ali eu fui me apegando, Vocês eram muito pedindo a unidos, Deus, né? como se ele Eu acho legal tivesse você mesmo. falar que você se maquiou pro velório dele, Foi, porque você queria que ele visse você foi, bonita, né? E aham. assim me tocou bastante. E aí quando aconteceu isso, né? Nossa, eu lembro assim que eu fui tomar banho, gente, porque eu sou apaixonada por banho, né, Rô? Meu banho assim de manhã, eu me sinto muito bem. E eu lembro que era de manhã e eu me lembro muito dessa imagem, né, que eu entrei no banheiro e eu chorava muito, sabe, da hora do meu banho. E quando eu fui me arrumar, né, pra poder ir,
E aí eu pensava assim, nossa, como que eu vou, né? Como que eu vou? Mas eu pensava assim, eu preciso me arrumar, eu preciso passar perfume, né? Passei minha base ali, porque sempre quando ele chegava na minha casa, ele me beijava a minha testa, sabe? E ele dizia assim, nossa, você tá linda, minha irmã. E aí foi isso, né? A minha primeira palavra que veio assim, quando eu olhasse para ele assim, eu imaginava, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu imagino muito. Eu falava assim, nossa, se ele pudesse falar, ele ia falar assim, pelo amor de Deus, você não é minha irmã, sabe assim? Então eu imaginava muito isso, ele como se ele estivesse fazendo esse diálogo comigo, sabe? Então isso me ajudou muito, porque eu imaginava ele. É como se eu estivesse conversando com você, sabe? Eu falava assim, e se ele tivesse aqui, né? O que, que ele ia falar pra mim, né? Aí eu falava assim, nossa, ele era brincalhão, ele ia falar, pelo amor de Deus, Vanessa, essa não é você, né? Você nem se arrumou pra mim, né? Então, assim, porque eu não queria ser uma desculpa, na verdade, sabe, Rô? Tipo, eu não queria levar o peso, sabe? Eu falava, Deus, me ajuda a entender, porque a morte, ela é bíblica, a gente não vai ficar, né? E às vezes as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas ele foi cedo. E eu dizia assim, Deus, o Senhor deixou, eu quero que o Senhor coloca pra mim que ele não foi, né? E aí eu fui perguntando e Deus falou, ele foi porque foi um propósito meu. E porque você ficou porque foi um propósito meu, né? Então ali eu comecei a entender e eu só falava, Deus, eu quero ter o meu sorriso todos os dias, nem que esteja doendo, né? Nossa, Vanessa, muito emocionante, né? Nossa, muito emocionante a história. É muito difícil a gente perder uma pessoa e né, algumas pessoas nos superam, né? E é muito importante isso, você contando, né? Como que foi que você se segurou nas lembranças, no que ele queria de você. Isso é muito importante. Disso surgiu um livro, né, Vanessa? Que a Vanessa escreveu um livro, Perdas e Superações, né? E como que você... Qual foi a tua inspiração, assim, para você escrever essa biografia? Então, eu falo assim que eu sempre, né, desde criança, sou muito parecido com a Rosângela, gente, Teixeira, porque ela sempre foi muito sonhadora, né? Meu livro, inclusive, o primeiro capítulo do meu livro, ele começa com uma menina sonhadora, né? E eu sempre falava assim, ai, como que é escrever um livro? Às vezes a gente posta uma frase, a pessoa falava assim, ai, quem é o autora desse livro? Você tem que colocar o autora, né? Eu falava assim, ai, puxa vida, né? Eu queria tanto também ter alguma coisa, né? Um livro, eu queria ter algo meu, sabe, assim, porque dá uma impressão que você não tá colocando alguma coisa que é seu, sabe, às vezes as pessoas ficam, você tem que colocar. Mas o tempo foi passando, só que eu não sabia que ia ser desta forma, né, não sabia que eu ia ter algo assim tão dolorido, né, digamos assim. Mas aí, diante dessas duas situações, né, dessas perdas, e além disso ainda, antes um pouco, voltando um pouco, em 2009 eu também perdi um primo, né? Num assalto em Curitiba. Tiago também aos 21 anos de idade, se eu não me engano, sabe? Ele era bem novo também. Então esse foi uma das... Antes disso um pouquinho, foi uma das primeiras perdas assim, bruscas, que a gente não está acostumado com isso, né? Então que eu relato aqui também no meu livro. E aí, diante de tudo isso, eu comecei a conversar com Deus. E se eu o que eu faço para transformar a vida das pessoas? Como você falou no podcast passado, eu preciso com a minha história, Deus, eu não quero só chorar, né? Eu não quero, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu faço? E aí eu comecei a pedir, Rô, o que eu ia fazer. E aí eu me lembro que um dia até comentei também com uma pessoa, né? Assim, eu quero fazer um livro. Ah, capaz, imagina que você vai conseguir, né? Livro não é assim que se escreve, né? E as pessoas, às vezes, elas não te motivam, elas não acreditam em você. Mas eu entendi também que tá tudo bem. É porque, às vezes, você vai comentar, Rô, com pessoas que nem escreveu um livro, né? Exato. E aí quando a gente entende isso, você não nem fica chateada, você tá tudo bem, né? Eu só fui comentar com uma pessoa que não era escritora. E como que ela vai ter experiência se ela também não escreveu um livro? Aí, não, escreve um artigo, né? Que tá tudo bem. Eu falei, mas não é artigo que eu queria, eu quero um livro, né? E aí comecei a falar com Deus. Falei, vou falar com Deus, porque é eu e Deus, né? Deus vai me ajudar. E bem no início da pandemia, né?
eu tava assistindo uma live que veio também através de um amigo meu, da Mary Kay, né? Ali como você fazia na pandemia e tudo mais. E aí foi onde eu conheci a Flávia, que é a minha professora, mentora, né? Falo assim, que foi por uma conexão, né? E ali eu comecei a, na verdade, fazer terapia com ela, que ela é psicóloga, professora e mentora e escritora, né? E aí um dia na terapia eu contei pra ela o meu sonho. E ela falou, e você sabia que eu vou dar um curso, eu sou escritora e eu escrevi meu livro em 6 meses. Quando ela falou assim, eu escrevi meu livro em 6 meses, eu falei assim, uau, então eu não tô aqui para fazer terapia. Eu sabia que meu propósito era outro. Meu propósito é para escrever um livro, porque o meu sonho é escrever um livro. E ali ela lançou o curso dela e eu comecei a fazer. E aí eu falo que é um filhote, né? Se eu escrever um livro, é um filhote. E ele nasceu e eu escrevi em 6 meses, Rô. 6 meses? Então, meu livro foi escrito em 6 meses. Eu lembro que a primeira aula, eu estudei de manhã, no sábado de manhã, e à tarde eu escrevi a tarde toda, sabe? E aí ela me deu uma meta, e era 10 alunos, né, que era a turma dela. E eu acho que eu fui uma das primeiras a fazer a publicação do meu livro. Que legal! E, gente, a Vanessa ainda vai continuar, né? Porque ela tá aqui, ela tá com o caderninho anotando tudo. Tudo que acontece, todas as coisas legais, as coisas ruins. A Vanessa tá lá, tudo anotando, anotando, anotando. Eu falei assim, a Vanessa vai continuar esse livro. Aí nasceu, Ai, que legal, Vanessa, eu fico feliz. E se a gente, e quem quiser adquirir teu livro, como que pode estar fazendo, como que pode estar... Porque é muito interessante. Então, tem muita gente aqui que com certeza, né, teve as suas perdas e talvez não conseguiu ainda essa superação. E talvez teu livro possa levar essas pessoas muita ajuda, né, para superar essas perdas, superar isso e, né, se Sim. identifique com você e queira ler seu livro. Ainda, né, a gente está trabalhando para colocar no site, ainda não tá, mas depois a gente vai deixar o telefone aqui, tá? Eu tenho os livros e vou estar encaminhando para quem quer, né, tá nas redes sociais no primeiro momento, mas a equipe já está trabalhando para estar colocando aí no site. Que legal! Né? Mas pode procurar você no Instagram também, Sim, né, no Vanessa Instagram, Souza? no Facebook, né? Então nessas redes sociais já está disponível. Depois a gente tá? vai colocar, aqui embaixo o Insta da Vanessa, né? Facebook, vocês podem estar chamando ela por lá também para estar adquirindo o livro dela, né? Colocar o seu telefone sim. também. E também quero pedir, pessoal, para vocês seguir o nosso canal, tá? Porque se tá fazendo bem para você, se você tá se identificando com as nossas histórias aqui e pretende estar acompanhando nós aí nas próximas histórias que nós vamos estar trazendo aqui, ajude nós, dá o seu like aí, deixa seu like, se inscreva, passa para seus amigos, passa para aquela pessoa que tá querendo vir para cá para os Estados Unidos ou que tá aqui nos Estados Unidos meio desanimadinha, passa lá, olha, assista o canal das meninas lá. Vai ser legal, tem muita superação, tem muitas histórias legais. Coloca aí, gente, vamos ajudar a gente a crescer isso daí, levar nossas histórias, levar essa superação para outras pessoas também, né? Assim como o livro da Vanessa também, tá, pessoal? E acompanhe nós, siga nós aí, tá bom? Vanessa, mas de tudo isso daqui, né, dessa história de superação tua, nossa, encantadora a sua história. E como você falou, assim, uma história tudo muito parecida comigo, né? E de sonhar, de tudo, né? Mas o principal de tudo, assim, como é ser mãe de um anjo, de um anjinho, né? Que tá lá no céu e que você... Nossa, ela fala tanto, assim, desse anjinho, assim, é tão lindo, sabe, gente? Conta pra gente como é ser mãe desse anjo. Então, no começo, né, ficou assim tudo muito... Era um pouco confuso, né? Às vezes as pessoas perguntavam assim, você é mãe, né? E eu falava assim, não sou mãe, né? Eu sou mãe, não sou mãe, né? E aí depois eu comecei a entender e depois segui, né, algumas mães também, que era mãe de anjo. Aí, às vezes, as pessoas, elas têm um hábito de se comparar, né? Comparar as dores, digamos assim, né? Ah, você tem perda, mas a sua perda é só de 2 meses. Ou a sua perda é só de 1 mês. Ou, que pena, o seu filho... Ah, mas seu filho morreu com 25, ou seu filho morreu com 70, né? Enfim. E aí eu fui entendendo que não. Porque se você aborta uma criança e ela tá com 2 meses, você tem que dar conta dela no último
no último dia, não é? Então, ela já tinha um coração dentro de você batendo. dentro de mim. E aí eu entendi, então, nesse propósito de vida, né, que ali já era uma vida, tá? Então, assim, já tinha, né, tem uma alma, por certo. Porque se eu tenho que dar conta se eu matar, então se morreu, né, então tem ali uma energia, uma vida, né? E aí eu entendi que Deus me escolheu para ser mãe de um anjo, né? E aí quando eu entendi isso, gente, foi incrível. Aí eu também falei assim, Deus, que incrível isso, né? Então não era para estar com a Vanessa, mas ele escolheu para estar com ele. Então tem lugar melhor de estar um filho seu do que com o pai, né? E aí eu fui pedindo a Deus, gente, sabedoria, para que Deus me desse essa sabedoria. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e olham pra você com um ar de coitada, né? E eu nunca gostei, gente, dessa palavra. Também não. Ah, dó ou coitada, né? Eu nunca me permiti, como a Rô falou no podcast passado, né? Tem coisas que a gente não pode se permitir. Não. Então, assim, permitir a pessoa te magoar. Quem é ela? Às vezes eu falo, mas quem é a pessoa pra estar falando assim comigo, né? Porque eu sou filha do rei, eu sou filha de Deus. Se Deus falou que ele que permitiu, então eu preciso, né, ficar quieta. Ele falou assim, eu permiti. E aí, através também de uma mensagem, né, que eu recebi, assim, voltando um pouquinho, né, o porquê de aceitar, que Deus mandou uma pessoa também, né, entregar uma mensagem, que não era para mim se entristecer, né, com o que tinha acontecido, que era um propósito de Deus na minha vida. E que toda vez que eu entristecesse, eu estava entristecendo Deus, né. E ali eu entendi que era um propósito de Deus na minha vida. Então, se ele tinha feito daquela forma, que o fazer dele é perfeito, né. E então, assim, não se comparar com o outro. A minha história é a minha história, a da Rô é a história dela. E aí eu entendi que eu fui escolhida para ser mãe do anjo. Inclusive, né, eu até escrevi, quem compra o livro tem acesso à carta que eu escrevo do meu anjo, né, escrevendo essa carta para mim. Que foi, o meu livro foi lançado no mês do Dia das Mães, então eu tive esse sentimento, né, e era uma conexão de energia extraordinária, incrível, aquilo me acalmava a minha alma, sabe, chorei muito, né, porque foi uma sensação, assim, muito linda, né, e essa carta eu escrevi, eu estava em Curitiba, na casa do meu tio, assim, e tem muitas árvores, tem muita, sabe, assim, aquela conexão com a energia bem gostosa. E foi incrível, assim, foi muito espontâneo, sabe? E aí ele fala, né, da mãe, dos avós, né? E aí ele fala também porque meu irmão falou, né, tá na hora de você me dar um sobrinho, né? Então essas palavras ali também foi dele. E quando ele estava aqui, de repente ele vai, né? E ele está junto. Então eu acredito muito que foi, assim, um presente de Deus. Então eu me sinto muito feliz, eu me sinto... muito abençoada, sabe? Apesar de toda a dor, apesar de todas as perdas. Então, para você também, que às vezes não entendeu ainda, né, a sua perda, o que você está passando, que você peça para Deus sabedoria, que eu tenho certeza que Ele vai te dar também. Que legal, gente. Vale a pena. Vale a pena ouvir a história da Vanessa, né? Compartilhar esse podcast, pedir para as pessoas acompanharem e seguir, que vale a pena ouvir essa história. E Vanessa, agora mudando um pouquinho de assunto, me conta, como foi chegar nos Estados Unidos? Conta aí a história, como foi chegar nos Estados Unidos. O que você achou? Qual foi a tua perspectiva? O que você imaginava lá no Brasil? Foi realmente o que você esperava aqui? Foi menos, foi mais, né? Porque é igual aquela coisa lá, você é diferente, né? Quando eu vi, eu não conhecia ninguém aqui, né? Então, foi difícil. Né, você já veio, já tem eu aqui, que te recebi, tem a Maria, né? Já tem amigos, então já foi bem diferente. Como que foi? E você veio passear também, né? Você veio passear. Então, como que foi? Como que tá sendo essa experiência? Gente, essa experiência está sendo extraordinária. Inclusive, Rô, eu quero falar que tem muita coisa que tem dentro do meu livro, sabe? Então, essa experiência de estar aqui é como se eu já tivesse desenhado ela o futuro, né? A Rô falou, assim, do sonho dela,
E esse sonho de estar nos Estados Unidos é um sonho de infância. Nossa, que tá? legal. É um sonho de infância, era de menina. Eu lembro que eu estava na escola e eu falava assim, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero andar lá, sabe? E era onde as crianças tiravam sarro da Vanessa, sabe? Eu lembro que uma vez a professora falou assim, o que cada um quer ser? Eu falei assim, Rica, toda criança riu, todas as crianças. Eu nem lembro qual professora que era, tá, gente? Mas eu lembro que teve essa sensação. E agora, antes de eu vir pra cá, eu fui dar uma palestra no colégio e aí foi eu contando essa experiência e foi a mesma sensação, assim, contando pra eles, falando um pouquinho do livro. Inclusive foi numa escola que o meu irmão deu aula, o Leandro deu aula, né? E eu falei assim, gente, foi a mesma sensação, é como se eu tivesse voltado na... E tá tudo bem, né? Hoje eu entendo que tá tudo bem, mas imagina uma criança, né, falando do seu sonho e os outros rindo. Só que agora, estar aqui, gente, vocês não têm noção o quanto isso é lindo. É como a Rô falou, Deus coloca pessoas, né, para ajudar a realizar os seus sonhos de alguma forma, mas você também precisa fazer, né? Lógico, às vezes você fica pensando que vai ser um outro tema, acredito que de podcast aqui, que eu passei um processo também o ano passado com a minha mãe, e esse ano, né, surgiu a oportunidade. E aí eu pensei assim, nossa, e agora? Vou, né? E aí muitas pessoas falavam assim, nossa, mas como é que você vai ter coragem de deixar sua mãe, né, pra vir para os Estados Unidos e tudo mais? Mas estar aqui, gente, tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso, vivenciando isso daqui, né? E eu sempre falei muito de acreditar nos seus sonhos, trabalhar com a gratidão, né? Acredito que isso tem que estar em todo ser humano, sabe? Agradecer por tudo que você já tem, para depois você receber o novo. Eu acho que essa é a porta, né? Mas, gente, foi incrível essa viagem, foi maravilhosa, tá? Isso aqui é maravilhoso, como a Rô falou, né? Tem os desafios, tem, mas para cada pessoa é uma experiência. Para mim, gente, está sendo fantástico. Eu só tenho, a palavra é gratidão e coração quentinho, Rô. E estar aqui, né, tá sendo uma experiência incrível, maravilhosa. Que bom, Vanessa, que bom. E olha, gente, é como a Vanessa falou, cada um que vir para cá, a sua experiência é sua e única sua. Então, em vez de você ficar ouvindo as pessoas aí negativas, porque é assim, porque é assado, porque você vai passar isso, porque vai passar aquilo. Gente, viva o teu momento, viva o teu propósito, porque cada um tem o seu momento. E o seu momento pode ser diferente do que eu vivi, né? Do que a Vanessa viveu, do que o Elber viveu. Então, cada um vai ter a sua vinda, a sua passagem, o seu momento diferente do outro, né? Não é porque fulano que chegou aqui sofreu que eu tenho que sofrer. Não é porque eu cheguei aqui, né, e encontrei muitas dificuldades que você também vai encontrar dificuldades. Então, vai tudo muito da pessoa, de como você é, né? Então, por isso, mais uma vez eu peço para vocês que sigam o nosso canal, que dê o seu like, que se inscrevam, que peçam para os seus amigos se inscrever, porque é isso que a gente quer levar, que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, e nenhuma história vai ser igual a outra, né? Nem a sua história não vai ser igual a minha, não vai ser igual a da Vanessa, a sua história vai ser sua, unicamente sua, tá? E eu convido mais uma vez você que tem essa história, que foi maravilhosa, né? Ou que teve dificuldade e ainda tá com dificuldade, né? Que entre em contato com a gente, quer contar ela, quer compartilhar, sente vontade de compartilhar, gente, esse canal aqui é para vocês. É para você, para te receber, para te ouvir, né? Para levar a tua história para outras pessoas, é para compartilhar mesmo, pra gente levar informações, tá, pessoal? Então, olha, entre em contato com a gente para vocês poderem estar aí compartilhando. O Elber vai colocar o telefone nosso aqui de contato para vocês estar entrando em contato com a gente. Agenda aí. Se você não puder estar aqui presente com a gente vai gravar com você, vai lançar pro pessoal aí ouvir tua história, tá? Mas compartilha, não deixa só para você, porque às vezes a tua história pode estar ajudando outras pessoas, né? Ajudando outras pessoas a alcançar os sonhos dela, né? E também, Vanessa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Lá no Brasil, o povo acha que a gente encontra os dólares na árvore, né? Que a gente varre dólares, que tem pé de iPhone, não é assim? É verdade mesmo, gente. Não é assim, você encontrou em alguma árvore do dólar já, Vanessa? É verdade. Mas
Não é assim que a gente pensa. É Lá no Brasil, a verdade. gente tem uma outra noção dos Estados Unidos. Quando você chega aqui, né? Você vê que as coisas é um pouquinho diferentes. A vida é corrida, né? Aham. Que é um agito, não é mesmo? Aham. Assim, a gente não vê a segunda. A segunda começa, quando a gente fecha o olho já é sexta. Você fala, vou aproveitar o final de semana. Quando você fecha o olho já é segunda de novo e a gente não vê o tempo passar, né? E é muitas bênçãos também maravilhosas que a gente recebe, né? Então isso também vale a pena, né? Verdade. Mas, Vanessa, quero agradecer muito você por estar aqui, por estar comigo, por estar realizando esse sonho, por estar do meu lado, né? E Deus abençoe que a gente continue assim, continue realizando o sonho, continue realizando o sonho das pessoas, né? Que essa tua energia passa para mim, passa para as outras pessoas aí, que, né? A gente precisa de pessoas assim, a gente precisa de energia, de pessoas positivas da nossa vida. E obrigada por você estar na minha vida. Ai, que delícia. A Rô falou isso aí, é verdade, né? Gente, uma coisa é certa que eu quero falar dessa experiência. Não importa onde você tá, mas a sua cabeça, ela precisa estar muito alinhada com o seu propósito, né, Rô? Sim. Se você tá no Brasil, se você tá aqui nos Estados Unidos, você tem que estar muito alinhado, porque aqui o dólar, o dinheiro, né? Se você tem uma mente próspera, às vezes você não tem o dinheiro ainda, né, Rô? Mas você precisa ter uma mente próspera, porque senão você vai mudar de país, você vai mudar de E não lugar adianta. e não adianta, né? Eu falo isso porque isso, mas aí quem não nasceu assim, Vanessa, vai treinar. Vai treinar porque a sua mente precisa mudar. Né, Rô? Porque aqui tem, igual a Rô falou, é um lugar muito maravilhoso, é um lugar incrível, mas às vezes a pessoa vai chegar aqui e ela não vai achar nada disso. Não. Né? Porque eu cheguei aqui, eu achei maravilhoso, eu achei fantástico. Gente, uma coisa é certa, eu não sei falar inglês, tá? Mas eu estou aqui porque eu tive fé, porque eu acreditei e Deus enviou anjos na minha vida, tá? Pra eu chegar até aqui. E tá tudo bem. Eu acreditei que ia estar tudo bem. Porque se eu pensasse no meu inglês, gente, mas eu não ia pegar nenhum avião em São Paulo. Porque meu inglês. Mas eu falei assim, Rô, eu preciso fazer um curso de inglês. Mas aí eu vou falar assim, ela vai falar assim, mas é porque você não teve oportunidade? E tive. Comecei, parei. Mas isso não, né? Por isso que a gente tem que estar alinhado com os nossos propósitos. E aí você chega aqui, você vai falar, uau. Eu falei assim, uau, preciso aprender a falar inglês. Nossa, preciso aprender para falar algumas coisinhas. E, porque assim, agora me deu vontade de aprender. Então, uma coisa, você tem que estar com os seus propósitos alinhados, com os seus. Porque você pode tudo. Você pode tudo que você quiser. Inclusive, tem aqui, né, no meu livro, várias coisas que eu falo. Inclusive, não espera a mudança do outro. Seja a sua mudança. Então eu posso mudar, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar aquilo que eu quiser em mim, né? Então aqui você pode trabalhar, você pode conquistar os seus sonhos, mas você precisa mudar a sua mente, né? Exato. Então assim, pra mim tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. E quando eu decidi também, né, Rô, viver uma vida leve é decisão, né? Então eu decidi isso há muito tempo. Então eu cheguei aqui e falei, uau, que delícia, que gostoso. Porque senão não adianta você mudar de país, nem que for pra passear, porque tem gente Não. que tá indo pra passear, se estressa, né? Nada tá bom. E, gente, eu estou amando, tá? Mas vou precisar fazer um curso de inglês. E tá tudo bem também. Mas enquanto isso eu tô me ajeitando aqui, tá, gente? No meu inglês aqui que eu tenho. Tomando Ela já cafezinho. aprendeu as palavras básicas, gente. Good morning. Isso, oh my God. Oh my God. Tá, e aí com os universitários aqui a gente vai dando um jeito no nosso inglês, tá bom? E é isso, né? Engraçado, Vanessa, você falar assim do inglês, que quando eu cheguei aqui, que é muito difícil, né, o inglês. Nossa Senhora. Quando eu cheguei aqui, eu pensava assim, meu Deus, como que tem gente que mora aqui há 20 anos e não sabe o que Gente do céu. Porque o que acontece? Agora falando um pouquinho do inglês, aproveitando o gancho da Vanessa ali. Gente, o que acontece com o inglês? O inglês aqui é fundamental? É, mas a gente se vira no inglês de índio da gente, né? Me quer café. Né? Então, digamos, quando eu cheguei aqui, eu pensava assim, meu Deus, como que pode a pessoa não saber falar inglês e tudo? Gente, tá tudo bem, como diz a Vanessa, tá tudo bem não saber falar inglês, tá tudo bem viver aqui 8 anos não saber falar inglês, tá tudo bem viver aqui 10 anos não saber falar inglês. O básico você tem que aprender, que senão você sofre mesmo. Mas, gente,
não é a maior dificuldade. Eu falei, eu tava conversando com a Vanessa hoje, eu falei, Vanessa, todo mundo pensa assim, vou para os Estados Unidos, a maior dificuldade que eu vou encontrar lá é o inglês, né? As pessoas diferentes, tudo. Não é, gente, a comida, não, gente, é o brasileiro. Então, não se preocupa com o inglês, não, com o inglês tá tudo bem, você vai conseguir se virar aí, né? Vai pôr no tradutor, o americano ele é tranquilo, eles acabam entendendo, eles não riem da cara da gente porque você fala inglês aí tudo atrapalhado, né? Mas é muito importante a gente também ter essa dedicação, igual a Vanessa falou, da gente aprender, né? Sim. A falar ali e tal, a nossa língua. Mas é muito difícil. Ô, Vanessa, deixa eu te contar uma coisinha. Quando eu cheguei aqui, eu fui professora no Brasil, então... Quando a gente chamava aqueles pais do interior, né? Que eles vinham, coitadinhos, não sabiam ler, né? Daí eles mostravam, a gente falava com eles, ele mostrava o papel, né? Olha, seu filho tá assim, assim, assado e tal. E mostrava os coitadinhos, assim, olhava, leia, filho. Pedia pra, né, para o filho. Vanessa, sabe o que é você com faculdade, se sentir analfabeto, você não tem noção o que foi isso aqui no começo. Gente, e as atrapalhada que a gente dá, gente. Não, gente. Tem não, coisa, gente. Olha, a gente comia mais no McDonald's porque a gente sabia falar Big Mac. Ou na Wendy's porque sabia falar baconeiro. Então, gente, vocês podem Mas a coisa diferente era difícil. Agora que a gente já tá começando, né? Não, agora nós sabemos pedir, né? Mas no começo, gente, é muito difícil. Mas assim, é tranquilo, gente. Fome você não vai passar, não. E o que a gente quer dizer com isso, né? Não deixa o medo te travar, tá? Então você passa bem, né? Se eu tô aqui, linda, maravilhosa, você também pode, tá? Depois você pede ajuda pros universitários, tá gesticula, faz gesto. Dá seu jeito. Dá seu jeito. O importante é dar seu jeito, vem pra cá, você tem vontade. A comunicação é tranquila. Tá? Tem coisa muito pior, né? Que a gente tem que lidar, você tem que lidar com as coisas, não liga o que os outros falam, vem viver a sua experiência, tá? É o que eu posso dizer pra você. E se você tá aqui, né? Se você já tá aqui, tá desanimado aí, saiba que você pode, você consegue. Perca o medo de ir pedir as coisas, né? De comprar as coisas, né? Perca o medo, sabe? Vai, enfrenta, tá errado, vai errado. Tá errado mesmo. Se estressou, muda de lugar, vai comprar no outro lugar, mas tenha força de vontade e vai lá que você consegue. Isso aí. E uma dica, gente, não fica com vergonha, porque não adianta nada, tá? Não adianta. Isso é minha dica, essa é minha, né, estratégia. Não adianta ficar com vergonha. E segue, tá? Então é isso. E cada tropeço você tem que levar na diversão. Daí ri muito, né, Vanessa? Bastante. Muito mesmo. Isso mesmo. E rir aqui também em português, tá? A risada aqui é tudo igual, tá bom? Então não tem problema, não. Às vezes nós encontramos com os colegas que vieram mais ou menos na época com a gente cada um começa a contar, né? Os pratos errados que pedia, as coisas erradas que fazia. Quanta coisa tinha que pagar e não conseguir comer, porque veio tudo errado, né? Mas chega a ser divertido depois ali, as atrapalhadas que a gente passa, gente. Então é isso, né? Mas, Vanessa, eu quero agradecer muito você novamente por estar aqui, por estar do meu lado, né? E por estar nesse momento aqui. E antes de você dar o seu tchau, eu quero pedir novamente aí para vocês, pessoal. Dê um like no nosso canal, ajuda nós aí a levar esse propósito para a vida das pessoas, levar essa união, esse empoderamento aí para as pessoas, né, alavancar a sua vida aí, as pessoas que estão aqui, que estão desanimadas, que acham que estão querendo desistir, as pessoas que estão para vir, né? Então, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, compartilha, manda pro primo, pro tio, pros amigos, pros grupos de WhatsApp de vocês aí e vamos junto com a gente crescer aí. Um beijão para vocês e Vanessa, deixa a palavra com a Vanessa para dar um tchau para vocês aí agora. Isso aí, gente. Eu vou deixar uma frase, tá? Pra vocês. Você é exatamente aquilo que você pensa. Então, um beijo no seu coração, um abraço bem quentinho, tá? E segue aí a gente, deixa seu like e compartilha, tá? Não deixe de compartilhar, que eu tenho certeza que esse podcast vai transformar muitas vidas, ó. Beijo no seu coração.